Boa palavra. Acho que vem. Acho que vem de encontro. Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Entrou cedo? Paz do Senhor, querida. Entrou cedo? Aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Está. Arrumando as imagens. A iluminação. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Bom dia a todos, sejam bem-vindos amanhã com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, né? Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do altar, em nome de Jesus. Hoje quase perdemos o horário. Vamos orar. Eu não sei se vocês viram ontem as notícias. Fala, bom dia. Bom dia, Áurea. Bom dia, Vanderlei. É. Bom dia a todos. Em nome de Jesus. Então, ontem deram algumas notícias sobre as nações, a situação na Austrália, sobre situações que estão acontecendo nas nações. Então, a gente precisa aí estar firmado. Bom dia, Leonice. Bom dia. Bom dia, Leonice. Né? Leonice. Bom dia. Aqui não foi feito café ainda, porque a gente acordou, o alarme despertou, mas eu não consegui. Sim, as nações estão tendo problemas novamente. Eu creio que a gente tem que ter, assim, foco. As nações estão começando a ter problemas novamente, então estão entrando novamente com tomadas mais rígidas no sentido de isolamento social. Estamos caminhando nesse sentido e não vai mudar muita coisa. As previsões não estão tão legais assim. Então precisamos entender que muita coisa ainda vai continuar acontecendo, né? E focarmos. Amanhã eu vou fazer uma live que vai entrar um pouco desse assunto no sentido de posicionamento. Eu vou entrar um pouco no sentido de foco, eu vou entrar no sentido de quem somos nós, o que o Senhor requer de nós, neste sentido, para que a gente precise focar, para que a gente precise buscar aquilo que é preciso como povo de Deus, como a igreja do Senhor nesses tempos. Muita coisa não vai mudar. A gente tem que ter consciência disso. Muita coisa não vai mudar. Então a gente precisa buscar o quê? Entendimento, buscar visão daquilo que está acontecendo, dos próximos anos, como será. Então, a live será nesse sentido. Não entrar numa bolha e ficar, eu não quero saber de nada, eu preciso ficar aqui, nada do que está acontecendo é verdade, a gente não pode fazer isso. As previsões do Senhor, o que estava escrito, os avisos dele já tinham sido avisados, está na palavra do Senhor. A gente precisa abrir os olhos para isso. Em nome de Jesus, fazemos o que nós temos que fazer como o Ministério da Saúde ordena, nos cuidarmos, e o restante abrir a boca.
abrir a boca, em nome de Jesus. Amém? Então a gente não conseguiu acordar por causa do que tem acontecido nos lares. E ontem, devido ao lar, nós acordamos com bateção aí. Disso, daquilo, de briga, de contenda. E por isso que a gente se perdeu um pouco no horário. A gente foi dormir, né, amor? Eu fui dormir quase meia-noite, né? Então, bom dia, Isabel. Bom dia, irmã Isabel, Paz do Senhor. grupo da Tia Bel. Vamos orar, né? Nós temos aqui algumas criancinhas aqui, a Ivané, a Isabel. Vamos lá. E meu marido hoje vai fazer a palavra em um contexto bem conhecido. Sim, sim. Sim. Um contexto bem conhecido de todos, em nome de Jesus, para esses dias ruins, esses dias difíceis, em nome de Jesus. Pode começar, amor. Então vamos começar. Eu quero compartilhar com você. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. E bem-vindos à Manhã com Deus. E vamos estar compartilhando aqui mais uma vez, né, mais um dia da Palavra de Deus. O que eu vou compartilhar aqui é um salmo bastante conhecido, mas a Palavra de Deus é uma palavra que se renova. A Palavra de Deus, ela é viva. Aleluia. Ela é eficaz, né? Sim. Então, a cada vez que a gente lê uma passagem bíblica, enfim, ela sempre nos alimenta, sempre nos orienta. E sempre ela entra dentro do contexto atual, né, do cotidiano. E do Salmo 121, estava ontem pensando em que meditar, enfim, lendo. E aí me chamou a atenção o Salmo 21. Mas 121. O Salmo 121. Bom dia, queridas. E eu quero, na verdade, Todo mundo entrando. falar sobre ele. Bom dia, Cida, querida. Mas dentro do contexto do que é o Salmo 121, né? O que o salmista escreveu. Bom dia, Léo. Bom dia, Leonel. Bom dia a todos que estão entrando nesse momento. Sim. Então nós vamos compartilhar aqui essa manhã o Salmo 121. E eu estava lendo aqui o Salmo 121, a gente precisa sempre olhar os contextos, por que o salmista escreveu dessa forma, o que eles estavam vivendo naquela época, porque o Salmo é o homem falando com Deus, né? Não é Deus falando com o homem, mas o Salmo é o homem falando com Deus. E o Salmo 121 é um salmo de peregrinação, um salmo que muitos falam que é de degrau, né? Os salmos de degraus que existem na Bíblia. Eu não vou dizer quantos, porque eu até esqueci aqui a quantidade, mas enfim. O Salmo 121 é um salmo de degrau, é um salmo de peregrinação. Então nós vamos lá ler aqui, eu vou ler na minha versão NVT, nova versão transformadora, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai acompanhando. E eu vou falando aqui versículo após versículo, porque para você poder acompanhar. Então, Salmo 121, versículo 1 diz. Quer que eu leia? Eu vou lendo aqui na minha mesma. Tá. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Uma pergunta, né, o salmista está fazendo aqui. O 2, ele diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O 3, ele diz, ele não deixará que você tropece, aquele que protege não cochilará. O 4, ele diz, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O 5, o Senhor é seu protetor, não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O 7, o Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida.
E o 8 é: o Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. Amém? Então, Amém, esse Jesus. contexto aqui dos Salmos, eu até escrevi aqui, que é um salmo de peregrinação. Eu até peguei lá no meu manual, que eu estava lendo, né? Algumas explicações do nosso manual bíblico. Ele diz aqui, ó: os peregrinos que seguiam para Jerusalém, talvez acontecesse, talvez cantassem essa oração, que era uma oração, na verdade. Essa oração pedindo segurança na jornada. Os perigos ao longo do caminho, acidentes, animais selvagens, ladrões, calor. Então isso aqui, na verdade, é um salmo em que o povo de Israel saía das suas cidades, dos seus povoados, subiam para Jerusalém. Por que eles subiam para Jerusalém? Porque o povo judeu, eles comemoravam 3 festas, pelo menos. Sim. E todas essas festas, eles subiam para Israel. Para a cidade, né? Para a cidade que eles consideravam cidade santa, onde havia o quê? Havia o templo. Isso. Então eles subiam para Israel, pessoal, para adorar. Porque o povo de Israel, eles tinham o costume de adorar o Senhor no templo. Por quê? Porque o templo havia lá elementos que representavam a presença de Deus. Sim. Então eles entendiam que Deus estava presente naquele lugar. Por quê? Porque havia a Arca da Aliança, dentro da Arca havia lá, se eu não me engano, maná, que eles falavam. Isso. As pedras da lei, entendeu? E agora eu não lembro agora o outro elemento que tinha lá dentro, né? Na arca. E a arca representava a presença de Deus e estava lá no templo. Então eles entendiam que só tinha um lugar que eles poderiam adorar o Senhor, que era exatamente em Israel. E eles faziam isso pelo menos acho que 3 vezes no ano. Eles subiam para a Páscoa, para comemorar a Páscoa. Porque a Páscoa para eles recordava a saída dos israelitas da terra do Egito. Então eles comemoravam a libertação da de Deus, da escravidão lá no Egito. A segunda festa que eles subiam para comemorar era o Pentecostes, que eles comemoravam a promulgação da lei entregue a Moisés sobre o Monte Sinai. Então eles também comemoravam isso, entendeu? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o Senhor deu as tábuas da lei para ele. Então eles comemoravam isso. E a terceira festa que eles subiam para comemorar o Senhor era a festa dos tabernáculos, que também conhecida como a festa das cabanas, né? O Sukkot, famoso Sukkot. E recordava-se a permanência dos israelitas no deserto, se lembrava, né? Acampados em tendas ao longo da viagem à Terra Prometida. Então foi o tempo que eles ficaram lá no deserto, caminhando para a Terra Prometida. Então eles comemoravam essas 3 festas. E eles saíam das suas cidades, saíam lá do seu povoado para subir a Israel. E como aqui a gente fala que é um salmo de peregrinação, o que acontecia? No caminho havia muitos perigos. Entenderam? Então havia aqui os perigos de acidentes acontecer, porque eles iam, será se iam a cavalo, a pé, enfim. Mas eles passavam dias caminhando para chegar até Jerusalém. Entendeu? Então tinha lá o perigo dos ladrões, o perigo dos acidentes, animais selvagens e tudo mais. Certo? Então por isso, e quando chegava lá em Israel, o salmista aqui, ele começa a dizer, porque Israel ficava onde? Israel ficava
foi construído o templo, Jerusalém, estamos falando de Jerusalém aqui. Jerusalém era uma cidade que ficava numa região montanhosa, no alto, entendeu? Aonde aqui é uma cidade que o templo foi construído nessa cidade. Eu lembrei da vara mesmo. Né? E a vara, exatamente. Eu lembrei da vara, fiquei quieta. E aqui, então, Jerusalém é onde ficava o templo foi construído nessa cidade, que é uma cidade montanhosa, e entre aqui, se eu não me engano, os dois montes, Monte Moriá ou Monte Sião, entendeu? Então ficava entre esses montes a cidade. E é por isso que quando chegava em Israel, o salmista dizia assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe por quê? Porque ele entendia, quando chegava em Israel, ele olhava e ele dizia: ali está o meu socorro, ali está o Senhor habita ali naquele lugar. Então é por isso que ele está falando isso, por isso que ele diz: eu olho para os montes e de onde me virá o socorro. Hoje eu e você não precisamos olhar para os montes. Sim. Eu e você, basta nós olharmos para a palavra de Deus. E para os céus, né? Basta nós olharmos até os céus, vamos dizer assim: meu Senhor está lá nas regiões celestiais. Isso. Ele está me olhando. Deus é Espírito. Entendeu? Então ele está me olhando, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então são esses os atributos do nosso Deus. Então eu não preciso olhar para o monte e dizer assim como o salmista diz, como o povo dizia. Porque ali no monte, especificamente, aonde ficava a cidade de Jerusalém e aonde havia o templo, e o templo estava a arca, estavam elementos ali que representavam a presença do Senhor. E eles só entendiam que teriam que adorar o Senhor ali, porque Deus estava lá. Eles não entendiam que Deus estava em outros lugares. Eles entendiam que Deus só estava lá, em Jerusalém, a cidade santa. Aleluia. Só que eu e você não precisamos mais disso, porque Deus é Espírito. E Jesus, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, o que ele diz? A mulher diz assim para ele: mas Senhor, uns dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, outros dizem que nós devemos adorar no Monte de Gerizim. Sim. E o Senhor Jesus diz: não, mas o Senhor hoje procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Então eu não preciso mais fazer como esse povo fazia, subir 3 vezes no ano para adorar o Senhor. E era interessante porque eles faziam um exercício espiritual. Por que eles corriam risco? Porque eles queriam ir adorar o Senhor. E no meio do caminho, nessa jornada que eles faziam, eles corriam riscos. Mas eles faziam isso porque eles queriam, eles saíam da sua condição, vamos dizer assim, rotina, né, também, de segurança, né? Eles saíam, né, da zona de conforto e iam adorar o Senhor. E essa peregrinação trazia o quê? Trazia perigos. E é por isso, só que nesses perigos eles entendiam que o socorro deles para esses perigos que estavam no caminho vinha de quem? Vinha do Senhor. Quem era o Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra, ele está dizendo aqui. Aleluia! Né? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas. Então eles falam: eu estou indo, eu sei que tem caminhos, mas eu sei que esse Deus que eu estou indo adorar, ele vai me guardar ao longo da minha jornada. Então hoje nós temos uma jornada de vida, uma jornada que não é fácil, uma jornada desafiadora. E nesses dias que temos vivido, a nossa jornada de vida nessa terra está sendo desafiadora, está sendo difícil, está sendo temerosa, vamos dizer assim como o povo de Israel saía para adorar o Senhor e encontrava os temores no caminho, os perigos no caminho, nós estamos vivendo hoje
dias difíceis, dias de tensão, dias que provocam medo, dias que provocam desespero, dias que trazem desafios para a nossa vida cotidiana, porque a economia está comprometida com tudo isso. Sim. O trabalho está comprometido, as empresas fechando, as empresas têm dificuldade de faturar, de produzir. Então, nessa nossa jornada que estamos nesta vida, estamos como aquele povo que saía para adorar e encontrava desafios. Hoje nós encontramos desafios. Encontramos desafios. E essa palavra nos chama a buscar quem nesses desafios? A buscar um Deus que é soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele diz aqui no capítulo, ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochila, ou seja, não dormita o guarda de Israel, algumas versões diz. Então ele não vai deixar que nós venhamos nos tropeçarmos no medo, tropeçarmos no desespero, tropeçarmos na desesperança, tropeçarmos na incredulidade, e de saber que Ele não tem poder para nos livrar, nos guardar. E nós, nessa caminhada, e sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele não perdeu o controle da vida, Ele não perdeu o controle das nossas vidas, Ele não perdeu as rédeas das nossas vidas. A rédea das nossas vidas está na mão dEle, nas mãos dEle. E Ele não perdeu o controle do mundo, do cosmos, Ele não perdeu esse controle. O povo está perdido, o povo está se perdendo, mas aquele em quem nós cremos, Aleluia, não perdeu esse controle. Não. Ele não perdeu. Então, nós devemos confiar. Aleluia. Nós devemos crer que Ele é soberano e que a vontade dEle é soberana sobre todas as coisas. Verdade, Jesus. Então Ele não dorme, Ele não está dormindo, Ele não está vendo, não está deixando de ver a mim e a você, Aleluia. Os nossos desafios por esses dias, por esse tempo e pelos tempos que virão lá na frente, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra verdadeira. A palavra de Deus diz que haveria dores, haveria tribulações nessa terra. Os tempos estariam chegando ao fim e nós estamos nessas dores, nos princípios das dores. Esses são os princípios. Já estamos nos princípios. Já estamos avançando nele. Mateus 24, palavras de Jesus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, muitos, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra de Jesus, nós entendemos que a gente está no princípio. Ódio instalado, guerras, fomes, rumores de guerras, todo o contexto que a gente tem vivido são princípios, gente, é o princípio, e nós precisamos enxergar isso.
E ele continua aqui dizendo, o salmista continua declarando e continua falando ao Senhor. O Senhor é o seu protetor. No versículo 5. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. Então eles estão numa caminhada, eles estão numa peregrinação. E essa peregrinação levava dias para chegar até a cidade. Não é que nem hoje que a gente pega um avião e rapidamente, por algumas horas, a gente chega, a gente atravessa o mar, né? A gente atravessa aí oceanos. Então naquela época não, eles iam a pé, caminhando, enfim, de repente de algum animal, enfim, certo? Mas levava dias. Para chegar na cidade. Então ele sabia, olha, de dia o sol não vai te assolar, ele vai te proteger de dia, a lua vai te proteger à noite, entendeu? Ele está te guardando, ele está te protegendo. Por quê? Porque você decidiu, que aquele povo decidiu sair da sua zona de conforto e ir o quê? Adorar a Deus. E quando eles chegavam lá, né, que ele dizia assim, olhe para os montes, de onde me virá o socorro. Então ali eles estavam entendendo que ali era um local especial de adoração. Aleluia! Né, aonde se viveria um momento profundo de adoração ao Senhor, quando eles entrassem ali no templo para adorar, né? E o Senhor, olha lá, o 7 diz, o Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, e agora e para sempre. Então eu quero caminhar aqui para o final, essa breve reflexão, dizendo o seguinte, que eles não olhavam para as circunstâncias, para os perigos que estavam no caminho para adorar o Senhor. Então eles faziam esse sacrifício, era um sacrifício para eles fazerem esse sacrifício para adorar o Senhor. Então eles saíam de lá, correndo todos os riscos, mas queriam estar na presença de Deus, queriam estar ali adorando o Senhor. Hoje nós não precisamos fazer mais isso. Hoje não há sacrifício para adorar o Senhor. Eles faziam aquele sacrifício, porque eles entendiam que Deus só estava no único lugar, que era Jerusalém, onde havia o templo, onde havia a arca, onde havia ali objetos que representavam Aleluia. a Deus, que faziam menção à presença de Deus. Hoje eu e você, por causa de Jesus Cristo e o Espírito Santo que está em nós, nós temos o privilégio de adorar o Senhor em todo o tempo, adorar o Senhor na nossa casa, entrar no nosso quarto, como Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor, e ali você tem um momento com Ele. Esse povo fazia isso, eles queriam fazer isso, eles gostavam de fazer isso. Eram 3 vezes no ano que eles passavam esses riscos para fazer. Hoje nós não precisamos mais. Hoje o Senhor, hoje nós temos acesso a Deus, o véu se rasgou. Aleluia. Hoje Ele se faz presente nas nossas vidas. Então nós não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos olhar para tudo que está acontecendo e deixarmos de prostrarmos diante dele, adorarmos, buscá-lo em espírito, em verdade, buscar a sua presença, olhar para a sua palavra já é a presença dele, essa é a palavra dele, as promessas dele estão aqui. Então quando eu olho para essa palavra, quando eu medito nela está expressa a vontade de Deus. Aleluia! A promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então eu não preciso peregrinar. Basta eu apenas de reservar um tempo da minha vida para ter a devoção a Deus, como falamos ontem, devocional, que é fervor em buscar a Deus. Eles iam lá e buscavam o Senhor em fervor. Tenho certeza disso. Sim. E ali se reverenciavam na presença de Deus, porque havia um sacrifício para chegar naquele lugar. Olha o sacrifício que era, os perigos que eles corriam para adorar o Senhor. Hoje Deus está
Ele está aqui. Presente em nós. Ele está em nós. E nós não devemos medir esforços para adorar esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos livra. O salmista dizendo aqui, o caminho é perigoso, é longo, é sofrido, mas Ele nos guarda, Ele nos livra de dia, nos guarda à noite, Ele está dizendo aqui, Ele não dorme. Aleluia. Nós dormimos porque a gente se cansa da nossa viagem, mas Ele não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está nos guardando. Então, enquanto eu e você estamos dormindo, Deus está nos guardando, Deus está provendo nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que olhar para esse salmo, olhar para os salmos de degraus, os salmos de peregrinação e ver que tudo que eles faziam era em prol de buscar adorar o Senhor. Era isso que ele fazia. E nos ensina. Hoje nós temos o privilégio de termos a presença de Deus na nossa vida, onde o véu, como eu disse, se rasgou, onde Ele, em Jesus, acesso a Ele. Aleluia. Eles não tinham esse acesso. Aleluia. Porque a promessa ainda não havia se cumprido na vida deles, o Salvador ainda não tinha vindo sobre a vida deles. Aleluia. Mas Ele já veio sobre nós. Então nós temos que olhar para as circunstâncias. A nossa jornada aqui nessa vida, nessa terra, tem perigos que eu digo, tem as tensões, os desafios, são desafios. Mas tudo isso não pode nos tirar da presença dEle. Isso não pode nos fazer blefarmos de não buscarmos, de não crermos nele, na sua promessa, no que ele tem para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. É isso. Não Glória podemos a Deus, ficar olhando, as aleluia, pessoas ficam olhando aleluia, para as aleluia. circunstâncias e deixam o medo entrar no seu coração, deixa o desespero entrar no seu coração e deixam de adorar esse Deus. Não, Senhor. Paulo adorava o Senhor na cadeia, preso. Paulo estava, sabe aonde? Ele estava, a última prisão dele foi em Roma, onde já havia uma sentença de morte, onde já havia sentenciado ele com a pena de morte, a pena capital daquele tempo. Estava no corredor da morte aguardando ser executado, velho, doente. Quando ele escreve para Timóteo, ontem eu falei sobre Timóteo, e ele escreveu ali, já estava doente, já estava no corredor da morte, mas ele escreve para Timóteo, orientando. Aleluia. Escreveu muitas cartas orientando as igrejas, não perdendo o foco, entendeu? E nunca deixando de adorar. E no pedido, quando ele está lá, a última carta que ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz, olha, traga minha capa, traga os pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Pergaminhos eram o quê? O Velho Testamento que ele lia. Eu estou no corredor da morte, mas ainda antes que isso aconteça, eu quero continuar lendo, eu quero continuar adorando, eu quero continuar glorificando esse Deus, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. A paz, querida. Então eu e você, mesmo em meio às dificuldades, os desafios, vamos continuar adorando, porque mesmo que nós não estejamos mais nessa terra, nós sabemos qual é o nosso destino final. Aleluia. Amém. Ainda Amém. que a figueira não Então, floresça. tome posse dessa palavra. Olhe para esse salmo com outros olhares. Olhe para o Salmo 122 com outros olhares, que é um salmo de peregrinação. 122. Paz, Senhor Jesus. 123. 124, Salmo 125 e assim vai. Né? Os salmos de peregrinação eram os períodos que o povo fazia a sua peregrinação para adorar o Senhor em Jerusalém. Hoje não precisamos fazer essa peregrinação para adorá-lo, porque temos acesso a Ele através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, amém, então. Amém, Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus porque nós temos acesso a Ele. O véu se rasgou. Eu posso ajoelhar aqui na minha sala, você pode ajoelhar aí na sua sala, no seu quarto, você pode ajoelhar aí nos ambientes que você está e buscar a presença dEle, porque a presença dEle é real. A presença dele só era real para o povo de Israel quando eles chegavam e olhavam para o templo, olhavam para a arca, aonde fazia menção à presença de Deus. Hoje não, hoje essa presença é real. Hoje ela é real nas nossas vidas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque a sua presença é real nas nossas vidas, através do sacrifício feito por Jesus lá na cruz do Calvário, Senhor, aonde ele teve a sua morte expiatória pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Sim, Pai, aleluia. E isso, Senhor, esse ato no reino do Espírito tem um valor extraordinário, porque o véu se rasga. O véu se rasga, o abismo que havia, Senhor, entre nós e o Senhor foi fechado Aleluia, pela aleluia. cruz, foi fechado pelo sacrifício de Jesus. E hoje nós temos acesso ao Senhor, não precisamos, ó Deus, fazer a peregrinação como o seu povo fazia para te adorar, para te buscar. Hoje nós temos acesso ao Senhor e podemos te buscar em espírito e em verdade, como Jesus falou àquela mulher samaritana. O Senhor, o Pai, busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Aleluia. E nós queremos ser esses verdadeiros Aleluia. adoradores, buscar o Senhor em espírito Aleluia. e verdade, porque o Senhor se faz presente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente. Então nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia. Que estamos reunidos no teu nome, Aleluia. buscando, Senhor, a tua palavra, meditando na tua palavra, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração de buscá-lo a cada dia, Aleluia. de adorá-lo, de glorificá-lo, de Aleluia. exaltá-lo, Senhor, mesmo em meio a todos os desafios, mesmo em meio à nossa jornada desafiadora de vida. O povo te buscava numa jornada desafiadora de peregrinação. Hoje nós te buscamos numa jornada desafiadora de vida. Aleluia. Em nome de Jesus, Oh, coloque Deus. esse desejo no nosso coração a cada dia, Senhor, e não perdemos, Senhor, essa percepção, Senhor, de te buscar todos os dias, invocar o teu nome, de te buscar enquanto nós podemos te encontrar, Senhor, Verdade, que a tua Jesus. palavra diz, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, porque um dia, Senhor, muitos te buscarão, mas não te encontrarão Não, mais, Jesus. Senhor. E nós temos o privilégio de te encontrar, Aleluia. Senhor, porque o Senhor se faz presente pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, 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 amados. amém. Glória a Deus. Você já ouviu falar que os nossos avós, bisavós, eles tinham que andar muito para estudar? Vocês já ouviram falar de que muitas vezes as pessoas para irem a algum lugar tinham que caminhar e caminhar? Nós temos a facilidade da modernidade hoje. Nós temos a facilidade da tecnologia hoje. Se nós quisermos... eu converso com pessoas fora do país direto e é interessante. Parece que o sinal é muito melhor de lá para cá do que aqui dentro. Então eu converso com a pessoa que está lá nos Estados Unidos, como ela estivesse aqui dentro da minha casa, nossa casa. Como tem pessoas aqui dentro do nosso país, dentro do nosso estado, que o sinal é péssimo. Essa é a tecnologia que nós temos hoje. Converso com amadas que está depois do oceano. Depois do oceano, quando a gente vai para a Europa. Como se ela estivesse aqui. Essa é a nossa tecnologia hoje. De você ter acesso a pessoas que estão a milhares e milhares de quilômetros de distância. E é
com essas dificuldades que nós temos tido, que tem nos afastado muitas vezes do Senhor. Nos afasta do Senhor. Às vezes eu escuto assim, ou recebo uma mensagem: não, eu não consigo nem abrir a boca, eu não consigo nem falar. E nós temos tudo às nossas mãos, mas a gente não consegue muitas vezes se aproximar do Mestre. Por isso, nesta manhã, elevo os meus olhos para os montes, de onde o socorro me virá, de onde o que eu preciso me virá. Às vezes você precisa achando que precisa de um dinheiro na sua conta, achando que precisa de uma porta aberta. Não! O que nós precisamos é nos aproximarmos de Deus, é nos aproximarmos e dizermos: Senhor, a minha fé está abatida, Senhor, a minha fé está caída, eu estou apavorado, porque eu estou vendo que isso não muda, esse negócio desse Covid não termina nunca. Por isso você vai levantar os olhos e dizer: Senhor, o Senhor é comigo. Senhor, o Senhor estás comigo. Eu enfrentarei o Covid, eu enfrentarei o que for, eu enfrentarei a necessidade, o que for, por amor ao Senhor. Porque o Senhor virá me buscar. Tenha essa esperança dentro de você. O dia nem a hora sabemos, mas a palavra nos orienta. Quando tudo isso passar, quando a calmaria estiver instalada novamente, o Senhor virá. Porque a palavra dele diz: e quando todas as coisas estiverem em paz e tudo de boa, o Senhor virá. Como relâmpago ele aparecerá no meio às nuvens. Então é tempo de nos alicerçarmos na nossa fé. Temos tudo ao nosso redor, mas isso não preenche o vazio e o medo que está em nosso coração. As inconstâncias, as incertezas. Paulo é o que eu mais admiro. Ele era um homem destemido. O homem estava preso, estava falando do evangelho. O homem estava preso, anunciando o evangelho. Ele apanhava, ele era esbofeteado e ele estava dizendo: o Senhor reina, ele continua vivo em nós, ele reina, ele é o único que levará o homem à salvação. Preso. E ele tinha certeza: Senhor, hoje eu estou doente, mas eu elevo os meus olhos para os montes. Me restaura. Restaura a minha vida. É nesta certeza, é nessa confiança que nós iremos aqui clamar ao Senhor e dizer: Senhor, o Covid está na minha porta. Senhor, eu perdi este, aquele outro. Senhor, estou em pânico. Senhor, nada muda, as coisas estão caminhando para pior, mas eu sei que o meu Redentor vive e da onde virá o meu socorro. É interessante que a gente fica sabendo de algumas pessoas que são com Covid e assim, a situação da saúde era terrível e estão melhorando do Covid. Entende então que a gente tem que sinalizar e enxergar. Não é o Covid que vai te derrubar. Não é nada que vai te derrubar, porque conosco está o Senhor Jesus. É conosco que quem estás e é muito maior. O povo no deserto enterrou uma geração inteira. O povo no deserto entrou a última geração. Sim, o povo no deserto enterrou a todos os seus pais, os seus tios, toda a geração. A primeira geração que entrou no deserto, eles morreram. Só entrou a última geração, que provavelmente da nossa idade. Os mais velhos morreram no deserto. É, então.
Quem que foi para a Terra Prometida? Josué e Caleb. Entenderam? Moisés não entrou na Terra Prometida. Moisés não entrou na Terra Prometida. Então vamos lá. Josué e Caleb entraram. Jesus, Pai, aleluia por essa palavra. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigada por esta palavra, porque nós cremos que da onde virá o nosso socorro virá do Senhor. Pai, nos perdoe por essa incredulidade. Senhor, nos perdoe, porque nos faz pequenos, nos faz, Senhor, amargurados, nos faz, Senhor, temerosos, nos faz, Senhor, amedrontados. Mas a certeza do amanhã está nas tuas mãos. A certeza do amanhã, onde o teu povo será encontrado. Aonde será e ocorrerá as bodas das festas, aonde estaremos juntos com o Senhor, aleluia. Esta é a esperança do meu coração, esta é a alegria do meu coração. Por isso o amanhã não me importa, por isso o amanhã não está nas minhas preocupações, porque a certeza do amanhã de que nós nos encontraremos é muito maior e melhor do que tudo que podemos estar vivendo. Por isso, Pai, coloque essa certeza, essa confiança, esta segurança em nosso ser. Pai, não há Covid, Pai, não há falta, Pai, não há nada que nos faça ser feliz diante da certeza que nos encontraremos com o Senhor. Alcança as famílias que estão chorando agora, porque nós não podemos consolar, porque a tua palavra diz: aos que choram serão consolados. E eu creio, meu amigo, nosso amigo Espírito Santo é especialista nisso. É especialista nisso. É especialista nisso. Em consolar os que choram. Por isso consola todas as famílias. Florêncio, a família do Elias, a família aqui da irmã Nicinha, as famílias que hoje choram sem compreender, Pai. Mas a compreensão está na tua palavra. A compreensão está na tua palavra. A compreensão é que os dias seriam maus. É que os dias seriam maus. Amém. Por isso alcança essas vidas que estão chorando hoje. Amém. Meu Deus, alcança, Pai. A Joyce ali no Quênia, que está, Senhor, graças a Deus, melhorando do Covid. Alcança, Amém, Pai, Jesus. o irmão Nilton, que está, Senhor, recuperação. Alcança todos aqueles que estão enfrentando e estão passando pelo Covid. Alcança, Senhor. Amém. Alcança, Senhor. Em nome de Jesus, todo leito de hospital, todos que estão entubados, desentubados, todos aqueles que estão sofrendo, pagando-se o preço por esta doença. Amém, meu Jesus. Deus, pelos que estão na frente desta guerra, alcança, Senhor, e que eles possam reconhecer, aleluia. A ciência diz que o Senhor não existe, a ciência dizia que o Senhor é, sei lá o quê, que a evolução era algo, mas o Senhor está mostrando que toda a inteligência não está acima do Senhor. Que toda a inteligência está abaixo do Senhor. E a última palavra quem dá é o Senhor. Por isso o Senhor tem dito às nações, às maiores tecnologias, aos maiores cientistas: quem manda neste mundo sou eu. E a última palavra sobre este vírus dará sou eu. Quem dará sou eu. Amém. Por isso, Pai, alcança, Senhor, os profissionais da saúde. Que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus. Sim. Que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Pai, desse tamanho eu quero também pedir, Pai. Por essa juventude que está perdida. Amém, Senhor. Estão se corrompendo, Senhor. Estão, Senhor, se envolvendo. Estão gerando filhos. Senhor, ó Pai, eles não sabem nem como cuidar de si mesmo. E, Senhor, mais uma notícia dizendo: a menina tem essa idade, está grávida. Milhares de garotas com menos de 20 anos estão grávidas. Devido, Senhor, a uma vida corrompida, a uma vida de prostituição, de promiscuidade, sem limites.
Pai, o que será dessas crianças sendo geradas nesses ventres? Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia desta geração que está se perdendo, que está se contaminando, que estão todos cegos. E Satanás está batendo as mãos. E Satanás está dando risada. Sim, Deus. Alcança, Em Pai, nome essa de geração. Jesus. Alcança Amém. os lares que Sim, estão se Senhor. destruindo. Amém. Alcança os lares que estão sendo consumidos pelo álcool, pela falta de respeito, pelas drogas. Alcança os lares que estão se perdendo. Alcança os lares que são palcos de guerras, de insultos, de discórdias. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, Aleluia. nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de Aleluia. estarmos aqui, Senhor. E como Ana, Senhor, orou aqui, que venha, Senhor, realmente o teu reino, Senhor. Tem reino, Jesus, Venha sobre o teu essa reino, terra. Senhor, sobre, Teu reino, Jesus, Senhor, sobre os lares. esses lares Teu reino, que Jesus. estão, Senhor, em contenda, Em que estão, discórdia, Senhor, em discórdia, Pai. em Oh, confusão. meu Deus. Teu reino é um reino de paz, teu reino é um reino de Aleluias. justiça, Pai. Em nome de Jesus, Aleluias. venha o teu reino, Senhor. E seja feita a vontade do Senhor naquele lugar. Aleluia. Haja paz nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Aleluia. Eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque tuas boas mãos santas para operar sobre as famílias, ó Deus, nas dificuldades, nas necessidades, nos desafios, Pai Santo. Desafios, Senhor, financeiros. Aleluia. Desafios, Pai Santo, Sim, Jesus. espirituais. Sim, Jesus. E os desafios emocionais também, na área emocional. Sim, Jesus. Cuida, Senhor, Aleluia. das famílias. Aquelas famílias que têm pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico. Aleluia. Senhor, com crise de ansiedade. Aleluia. Tenha misericórdia, põe as tuas mãos para abençoar, para curar, para, Senhor, resgatar, restaurar. Aleluia. Senhor, trazer ânimo, Senhor, levantar aquele que está caído, levantar aquele que está desanimado, Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai Santo. Jesus. Senhor, é aquele que pode fortalecer. Aleluia. Senhor, é aquele que pode, Pai Santo, Sim, Jesus. mudar a história, mudar a sorte, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Põe as tuas mãos para operar sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, haja a tua boa mão, haja o teu cuidado, o teu favor e a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, oramos também pela nossa nação, a nação brasileira, que precisa, Pai Santo, de restauração, que precisa, Senhor, ser resgatada, Senhor. Arranca os gafanhotos dessa nação, Pai Santo. Verdade, Jesus. Toda a roubalheira, Senhor, toda a corrupção caia por terra, Pai Santo. Em nome de Jesus, toda a confusão no meio político, Senhor, toda a divisão caia por terra, Pai Santo, que haja unidade nos poderes, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor use cada parlamentar, cada pessoa, Senhor, que tem autoridade nesse país para tomar decisões, ó Deus, que seja direcionada pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor use a vida deles, Pai Santo, que a tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então que o Senhor use, porque o Senhor permitiu que chegassem ao poder, o Pai, tudo é permissão do Senhor. Então tem misericórdia, Senhor, e use a vida, Senhor, desses homens, dessas mulheres, Pai Santo, para, Senhor, abençoar a nossa nação. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, todo intento maligno que se aproveita das circunstâncias, da situação, todas as sutilezas malignas, ó Deus. Aleluia. Que até, Senhor, usam essas vidas, caia por terra, Senhor, todo espírito contrário à sua vontade, Pai Santo, toda malignidade caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e pedimos, abençoe a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados. Nós vamos aqui já encerrar, né? Já são 8h34, então nós vamos estar encerrando. Já compartilhamos a palavra, já oramos, né? Então,
é momento de encerrarmos. E você que entrou depois, você pode assistir esta transmissão, né? Vai ficar gravada aí no Face. Então você pode assistir e saber que nós meditamos nessa manhã o Salmo 121, o Salmo de peregrinação, um salmo que o povo sai, né, das suas cidades, do seu povoado, e vai para Jerusalém para adorar ao Senhor lá no templo, em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica nos montes, né? E é por isso que ele diz que eu olho para os montes. Por quê? Porque ali estava o templo, e o templo representava o que? A presença de Deus. Amém. Mas nós temos a presença dele em nós, todos os dias. Aleluia. Pelo Espírito Santo. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, e também te dê a paz,